Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Marcos Venta aqui conversando e hoje vamos gravar um conteúdo aqui exclusivo para o nosso canal aqui no YouTube. A gente geralmente está gravando conteúdos para as nossas aulas, conteúdos aí para o Excelência em Conservação de Grãos, mas hoje vamos falar aqui, vamos produzir um material exclusivo aí para o nosso canal no YouTube. E eu gostaria de falar hoje com vocês, nesse vídeo, como vocês já devem ter visto aí, nós vamos falar desse equipamento aqui, ó, não necessariamente desse aqui, esse aqui é uma réplica, mas nós vamos falar sobre exaustão natural, vamos falar sobre renovação, vamos falar sobre iluminação e vamos falar, claro, sobre cicloar, que, claro, já se tornou um sinônimo de tudo isso aí, Então a gente já gravou alguns conteúdos, já criamos material aí para as nossas aulas no Excelência, no TAG também já tem conteúdo sobre isso, tem conteúdo falando, explicando o funcionamento do cicloar, Aqui no nosso canal no YouTube também, se você procurar aí tem uma playlist aí que tem alguns vídeos que a gente faz algumas demonstrações, demonstra o funcionamento desse equipamento, mas a gente nunca tinha produzido nada aqui especificamente falando sobre ele. Então chegou o momento de a gente falar aqui para o nosso pessoal aqui que nos acompanha no YouTube, sobre esse equipamento aqui, essa solução, Hoje quando se fala em exaustão, se fala em iluminação natural, se fala em renovação de ar, automaticamente você já fala, já atribui essa solução à marca, ao equipamento cicloar, Equipamento, marca, solução se tornaram sinônimos, Que você fala em exaustão, você já está automaticamente na tua cabeça pensando num cicloar. Olha, preciso instalar um cicloar no armazém, preciso colocar um cicloar lá no silo. E foi, vamos ser sinceros aqui, são poucas marcas que conseguem desenvolver isso aí no mercado, Então, hoje, se a gente for ver marcas aí que se tornaram sinônimos de produtos, a gente vê no mercado aí a Gillette, Quem nunca foi comprar uma Gillette aí para fazer a barba, que boa, Vou passar a gente dificilmente fala água sanitária, Vou comprar uma que boa, Tem que limpar tal coisa com uma que boa limpa, Então, tem certos produtos que eles pegaram no mercado, de uma maneira que a marca, acabou se associando àquele produto, e se tornaram quase que sinônimos. Então o mercado, quando trata de determinada coisa, já chama, já denomina aquilo pela marca. E o cicloar, hoje eu vejo ele assim, ele não é diferente, ele conseguiu essa façanha aí que poucos gigantes da indústria aí, do mercado conseguiram. Então quando se fala hoje em exaustão, quando se fala em renovação de ar, quando se fala em iluminação natural, todo mundo já vem logo da mente, já vem a ideia do cicloar, Então esse equipamento hoje, ele é uma solução aí, vamos dizer assim, consagrada no mercado, E me chama a atenção, falando desse equipamento, a quantidade de pesquisas, de estudos acadêmicos que já foram feitos em cima desse equipamento, Então já tive acesso a vários trabalhos aí acadêmicos nesse sentido, que estudaram, que simularam, que testaram esse equipamento instalado, compararam com silos que possuem, silos que não possuíam o equipamento, para ver a diferença, o que realmente acontecia, se ele realmente entregava o que prometia, se entrega o que promete. E até hoje eu nunca vi nenhum trabalho acadêmico, nada assim sendo feito, que contestasse, que dissesse, olha, esse equipamento não funciona. E por que é um equipamento, vamos dizer assim, até parece que às vezes incomoda muita gente, mas tem um princípio muito simples aqui, A gente está falando basicamente de física, São leis da física que a gente está falando aqui quando a gente fala desse sistema aqui, quando a gente fala de exaustão, quando a gente fala de cicloar, É física pura, Então hoje a gente vê muita coisa no mercado, principalmente essa parte de armazenagem. Ah, porque o meu sensor é assim, porque o meu sensor é assado, porque o meu sensor, o chip é lá com um minério que foi extraído da lua, O meu chip foi batizado com um vinho de 200 anos, E aquela coisa toda, Então, mas a gente não vê nada tão palpável quanto isso, E tão indiscutível quanto é isso aqui, tá? Isso aqui é física, pessoal, é física pura. Então, física, tá? Não tem muito o que contestar. As leis da física não dá pra gente brigar muito, tá? Elas são, elas já foram testadas ao longo de centenas de anos e elas estão aí. Esse equipamento cicloar hoje, exaustão natural, renovação de ar, basicamente é a aplicação de leis da física na prática pura e simples. É um equipamento simples, E talvez por isso ele deixa muita gente nervoso, Porque você não tem um monte de parafernália, de automação, de elétrica, de motor, de um monte de coisa que você tem que fazer, instalar para que ele consiga cumprir o papel que esse equipamento aqui, simples,
mecânico, sem elétrica, sem automação, sem eletrônica, sem sensor, sem nada, ele consegue fazer. Então essa é a grande sacada, né? O grande diferencial desse equipamento hoje que a gente já conhece no mercado, que a solução se tornou sinônimo da marca, do próprio nome, né? O Cicloar, né? Eu, quando confesso, né, tenho que admitir isso também, nas primeiras vezes que eu ouvi falar sobre o equipamento, sobre o que ele fazia, né, ou o que me diziam que fazia, eu também fiquei meio assim, mas será que é tudo isso mesmo? Né? Ficava assim, mas como é que pode, né? Até que um dia eu tive, né, o privilégio, né, de poder conhecer alguém que foi, depois se tornou também um grande amigo, uma pessoa com quem eu sempre respeitei muito, né, hoje o nosso saudoso, já falecido, o Sr. Werner Ullmann, né, eu tive o privilégio de poder conhecer esse homem, trocar alguns momentos de conversa, né, e 5 minutos de conversa com o Sr. Werner era uma aula, né, então pude aprender muito com esse homem, né, uma pessoa que aprendi a respeitar muito, né, conheci, entendi, né, o Cicloar, a proposta do equipamento através dele, né, então foi um professor para mim também e se tornou um amigo, né, e hoje, infelizmente, né, a vida às vezes nos surpreende, né, nos dá algumas rasteiras, né, nosso amigo Werner já não está mais no nosso meio, mas deixou o seu legado, né, deixou aqui, e a gente está hoje aqui podendo falar desse equipamento que eu aprendi a admirar isso aqui, e hoje eu olho para unidades que têm esse equipamento e unidades que não têm, e o resultado, né, o efeito, ele é visível, né, então, e por que isso? Porque você não está fazendo uma coisa mirabolante, não, você está simplesmente permitindo, criando uma forma, né, como, vamos dizer assim, permitindo, facilitando com que as leis da física, da natureza, elas aconteçam de forma mais fácil dentro de um silo, dentro do armazém. Basicamente o cicloar ele faz isso, né? Então o que é o cicloar, né? Basicamente ele é um sistema que ele consegue extrair ou permitir vazão de calor, né, de massas de ar quente que estão concentradas dentro de um silo, dentro de um armazém, de uma forma natural, né, que essas massas de ar elas consigam abandonar o interior do silo e com isso consiga haver convecção de forma natural dentro da unidade armazenadora, né, isso traz uma série de benefícios. Então como é que isso funciona, né? Eu tenho aqui essa maquete aí que foi também um presente aqui, né, da Cicloar, aí presente do seu Werner, aí do Elton, né, que mandou pra gente aqui. A gente já usou essa maquete aqui nos conteúdos lá do Excelência em Conservação de Grãos, quem tá lá sabe, já viu também, né? Mas afinal de contas, né, como que funciona então o Cicloar? Como que ele consegue fazer ou facilitar ou promover, né, esse funcionamento, esse movimento, essa entrada em ação dessas leis da física, como a gente comentou há pouco, né? Então, para isso a gente tem que ver entender como que o equipamento basicamente ele é construído, né? Então aqui a gente tem essa réplica, né? Temos a réplica aqui do Cicloar, né? Uma impressão em 3D em miniatura. Mas para a gente entender isso aqui, é interessante a gente ver como que ele é construído, tá? Então nós vemos aqui do lado de fora, a gente tem essas aletas aqui, né? Uma abertura onde o vento vem, ele circula por aqui, ele entra, ele acaba fazendo, né, uma rotação aqui dentro, né? Conforme ele entra nas aletas aqui, ele acaba girando aqui dentro desse espaço. Só que o que acontece? Dentro dele, né, nós temos aqui outro conjunto de aletas, olha só que em sentido inverso. Tá? Então o que acontece? Como que funciona, ou como que o cicloar consegue fazer vamos dizer assim, sugar o ar para fora do armazém, tirar aquela massa de ar quente para fora do silo? Como que acontece isso para tirar aquele bolsão de calor que a gente sempre fala, né? Como que ele funciona? Basicamente o seguinte, olha só, nós temos o ar que vai entrar por aqui, nessa peça maior, ele vai fazer um movimento aqui dentro, né? Porque se tem espaço entre elas, ele vai acabar fazendo um giro aqui, né? Ele vai circular e nesse giro que ele vai fazer, o que vai acontecer? Ele vai acabar gerando uma pressão negativa aqui dentro, tá? Então, aqui novamente nós temos as aletas, vamos imaginar o vento está cruzando nesse sentido aqui, tá? Com esse movimento nesse sentido, eu automaticamente crio uma pressão negativa do lado de dentro, que faz com que o ar que está aqui embaixo saia para fora. Isso aqui, tá? Aqui temos a cobertura aqui dele, a tampa, né, translúcida, para iluminação.
Isso aqui, basicamente, se você olhar um ventilador centrífugo, você vai ver que a hélice de um ventilador centrífugo ela é meio parecida com isso. Ela não é tão inclinada, obviamente, né, como essa aqui, mas ela funciona, a construção dela é muito semelhante. Só que o que acontece? No ventilador é a hélice que gira. Então quando a hélice faz esse movimento aqui no ventilador, né, o que acontece? Acaba se criando um vácuo aqui, ele suga ar por esse ponto aqui, né? O ar entra e sai por esse ponto aqui e ele é jogado para fora, né? O ventilador centrífugo ele funciona dessa forma, você tem esse movimento de hélice, tá? Então ele gira aqui e vai sugar o ar por esse lado aqui para sair por cima. O mesmo acontece no aspirador de pó, você tem em casa, é o mesmo princípio, tá? Você tem as hélices. Qual é a diferença aqui do ventilador centrífugo para o cicloar? No cicloar, né, no ventilador, é a hélice, né, é o rotor lá, é a hélice, são as pás que giram. No cicloar, que tem uma construção que dá para fazer uma comparação, normalmente, vamos dizer assim, no cicloar quem gira é o vento, quem circula aqui é o vento. E essa circulação de ar que acontece aqui dentro faz com que eu tenha essa pressão negativa aqui embaixo e ar que está aqui embaixo suba e venha para fora junto e abandone o equipamento saindo para cima, né? Então, novamente aqui mostrando, as aletas elas são montadas em sentido inverso, tá? Então, vou montar agora sem a tampa aqui, ó. Você pode ver o seguinte, ó, tem um espaço aqui dentro, tá? E é ali, dentro desse espaço, tá, que o ar, então, vai circular. Tá? Então ele gera essa pressão negativa dentro do silo, né, e o ar que está aqui embaixo, ele acaba abandonando o interior do silo dessa forma. Tá? Então aqui em cima a gente tem a tampa agora, né, e monta ele em cima aqui, e ele fica montadinho lá, então, dessa forma. Isso aqui basicamente é o cicloar. É um equipamento mecanicamente extremamente simples, tá? Mas de uma engenhosidade, né, de se aplaudir. Né? É um equipamento muito simples, mas muito engenhoso ao mesmo tempo. Né? E o que basicamente ele faz? Se você olhar, por exemplo, aquele princípio que acontece, né, nos tornados, né, quando as correntes de ar se encontram e o vento começa a circular, o que acontece? Lá no centro existe um ponto, né, de vazio, de vácuo, de pressão negativa. O vento que ele está circulando, ele gera um vácuo, ele começa a trazer tudo para cima. Por isso que arranca telhado, arranca árvore, destrói tudo, né? É o mesmo princípio do tornado, do furacão que tem aqui, tá? Então o que acontece? O vento, ele entra por fora aqui pelas aletas, né? Nesse sentido aqui, ó. Ele gira no interior aqui. Esse giro faz a pressão negativa extrair o ar que está lá embaixo e esse ar subir para cima. Tá? A gente tem algumas demonstrações disso no YouTube aqui, a gente fez, tá? Para mostrar como que funciona. Inclusive tem uma simulação ali com um ventilador, que você pode dar uma olhadinha, né? Coloca um ventilador do lado, tem um recipiente embaixo da maquete aqui com isopor, então a gente, uma abertura ali mostra como o ar é sugado, né? Vamos dizer assim, para cima. Tá? Então a gente consegue ver mesmo numa maquete, numa miniatura, como esse equipamento funciona. E ele funciona, né, pessoal? Funciona realmente, ele consegue fazer essa extração de massa de ar do ambiente que está embaixo dele. Tá? Então, uma vez que se vê que isso aqui é física pura, né, o que o cicloar faz? Né? Ele é um equipamento que ele coloca, ele, vamos dizer assim, viabiliza, né, a aplicação de leis da física de forma a beneficiar a tua armazenagem lá no silo, lá no armazém. Tá? Então, o que acontece? Lá no silo, né, por exemplo, eu tenho um grão lá armazenado, vamos dizer assim, ó, 25 graus, eu tenho um sol de verão durante o dia, 30 graus, a chapa do telhado esquentando, essa chapa aí vai chegar a 50, 60 graus ou mais 70 graus durante o dia, né? Durante a noite esfria, né? Aquela chapa quente o dia todo, ela gerou aquecimento dentro do silo, entre telhado e massa de grãos, então você tem uma formação de uma massa de ar quente aquecido ali. E o que acontece? De noite, né, essa chapa ela vai esfriar, de noite a temperatura é mais amena, a chapa esfria, mas aquele ar concentrado quente ele continua lá dentro. Tá? E aí o que acontece? Quando essa chapa resfria de noite, a temperatura baixa, vamos dizer até madrugada, pela manhã cedinho aí, às vezes está o que? 18 graus, 17,
né, que essa chapa do telhado ela resfriou, consequentemente com a massa do ar que está quente lá dentro em contato com essa chapa, o que acontece? O ar em contato com ela resfria, ele ultrapassa geralmente o seu ponto de orvalho e é aí que forma água, que forma condensação, que forma gotejamento, né? Aquela chuva, né? Em cima da massa de grãos. O cicloar, né? Foi um equipamento desenvolvido para reduzir esse efeito, ou melhor, para evitar, para eliminar esse problema de dentro do silo, dentro do armazém, para você não ter mais aquele gotejamento, aquele problema com condensação, né, que faz chover em cima da massa de grãos e empedra muitas vezes, né, aquela primeira camada superior do grão, né, você perde aquele produto, compromete a eficiência do sistema de aeração, então se gera uma série de problemas, uma vez que você tem a ocorrência de condensação dentro do silo, né, que você tem esse problema que você não consegue eliminar esse bolsão de ar quente que fica ali, que se acumula durante o dia, né, então você acaba tendo essa dificuldade, você tem condensação praticamente todos os dias está gotejando, está pingando sobre a massa de grãos, e aí tem que fazer aquele rastelamento, tem uma série de coisas aí que começam a complicar, né? Então o cicloar, ele é um equipamento que ele vem com a proposta de eliminar esse efeito, mas além desse efeito que ele consegue eliminar, a gente ainda tem outros efeitos que vêm junto com ele, né? Novamente voltando, né, física, são leis da física, o cicloar é um equipamento que trabalha com leis da física, né, é física pura isso daqui. Tá? Com essa retirada dessa massa de ar quente que a gente tem sobre a massa de grãos, a gente acaba levando de quebra outra vantagem, né, que é bem interessante. O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, e voltando, é muito importante a gente sempre frisar isso, dentro da massa de grãos, né, a gente tem microconvecção. O que seria isso? Frentes de calor, né, de ar mais quente, ar mais frio, estão em constante movimento ao longo de toda a massa do grão, né? Ar quente subindo, ar frio descendo. Então você tem esses movimentos dessas frentes de calor acontecendo o tempo todo dentro da massa. E como a gente já aprendeu isso lá desde o primeiro grau, né? Desde o fundamental, né? No meu tempo era ainda primeiro grau, né? Mas o que acontece? Aquela lei simples, mais uma vez física, né? O ar quente ele sempre sobe, o ar frio desce. Só que o ar quente ele vai continuar, ele vai subir até que ele encontra outro ar mais quente do que ele, e aí ele vai parar, né? Vamos pensar assim, ó, dentro do silo, dentro da massa de grãos, eu tenho duas zonas de ar ali, ou vamos dizer assim, duas massas de calor. Tem uma na faixa de 20 graus e tem outra na faixa de 30 graus, né? Qual delas vai subir? A faixa de 30. A faixa de 20 graus, esse ar vai descer, 30 graus vai subir. Só que lá em cima, se eu tiver entre massa de grãos e telhado uma massa de ar de 50 graus, qual é o calor qual é a massa que vai ficar embaixo? A de 30. Por quê? Porque 30 é menos que 50. Então, o que acontece? Essa microconvecção, essa subida natural da massa de ar quente, ela vai até um determinado ponto e ela não vai subir mais. Por quê? Porque para cima tem um ar mais quente, tá? Ou seja, aquela massa de ar quente que poderia naturalmente sair e abandonar a massa de grãos e facilitar, né, o resfriamento natural, ela não vai acontecer, tá? Ela vai chegar e vai parar ali. Com a aplicação dessa tecnologia aqui, com a utilização desse equipamento, o que vai acontecer? Você vai retirar, né, ou seja, a natureza, o ar, o vento vai circular aqui, vai fazer esse movimento todo, vai sugar essa massa de ar quente para fora do silo, e com isso você não vai mais ter aquela massa de ar quente de bloqueio, ou seja, aquela frente de calor que tinha lá no silo, aquela massa de ar de 30 graus, ela não vai mais encontrar a resistência da massa de 50 que estava lá em cima, e vai abandonar a massa e vai embora. Tá? Com isso, você tem ganho também no resfriamento do produto. Tá? Então o primeiro ganho aqui é a eliminação de problemas de condensação. Essa é a primeira coisa que você vai ganhar com esse equipamento, com o cicloar. Tá? O segundo deles é a questão de resfriamento natural. Né? Você consegue promover resfriamento natural da massa de grãos. Isso principalmente durante a noite, você vai ter isso, né? Aquela brisa, o ar circulando, a massa de ar quente saindo,
através dos respiros do silo, ou nas laterais você vai ter locais onde vai estar entrando massa de ar mais frio, e esse ar mais frio, uma vez que ele está dentro do silo, ele vai acabar fazendo o quê? Descendo para baixo, descendo para dentro da massa de grão. Descendo para baixo é complicado, né? Ele vai descer para a massa, tá? Ou seja, vai promover o resfriamento natural da massa de grãos de cima para baixo. Novamente respeitando as leis da física, que dizem que ar frio desce, ar quente sobe. Na aeração convencional, forçada, onde a gente utiliza o ventilador, o que a gente está fazendo na verdade? Pegando o ar ambiente mais frio, mas com o ventilador forçando para cima. A gente está contrariando as leis da física com a aeração, na verdade, né? Porque, pela lógica, o ar frio ele não sobe, ele desce. Com a aeração a gente faz na marra esse ar subir, vamos dizer assim, né? O cicloar é um equipamento que promove, né, essa questão toda das leis da física acontecerem de forma natural, por isso exaustão e renovação natural, tá? Ele promove, ele facilita com que isso tudo aconteça, e você começa a ter resfriamento da massa de grãos de cima para baixo. E isso também já foi visto, né, nesses estudos aí acadêmicos que o pessoal fez já para comprovar ou para testar se isso aqui realmente funciona. E funciona, tá, pessoal? Os estudos que foram feitos, o pessoal viu lá, olha, o equipamento funciona. Ele é simples, é mecânico, é uma mecânica super simples, tá? E funciona, funciona. Por quê? Porque é física. Física é física, não tem que a gente querer questionar ou contestar isso. Né? O equipamento basicamente ele promove, né, ou ele facilita que efeitos físicos, naturais, a natureza, né, trabalhe. Né? É um equipamento que coloca a natureza para trabalhar de graça, para ajudar na conservação de grão aí da tua unidade, do teu silo, do teu armazém. E por fim, mas não menos importante, né, a gente ainda tem toda a questão aqui da iluminação natural que ele promove aí dentro do silo, dentro do armazém, tá, pessoal? Então, qual é a vantagem disso, tá? Eu sei que o cicloar ele tem duas formas, né? Ele tem a tampa de alumínio e tem a translúcida aqui que promove a iluminação natural, né? Então, o que acontece? Qual é a vantagem de você ter esse sistema de iluminação junto com esse equipamento? O que você ganha com isso? Tá? É uma questão muito simples, tá? Traças, borboletas aí que se desenvolvem, né? Que se reproduzem, que se movimentam aí na superfície da massa de grãos. Com esse equipamento aqui, com o cicloar, né, elas geralmente vão embora, né? E isso é mais uma coisa que você pode comprovar aí na sua própria casa, de noite, aí você está sentado em casa aí no sofá, aí, tomando um chimarrão, assistindo uma TV, assistindo um filme, comendo uma pipoca, né? Você vai perceber o seguinte: se você sair para fora de casa e você ligar uma luz, você vai logo ver que vai ter borboleta voando por ali, né? Porque a borboleta é um bichinho, ele gosta do escuro, né? Ele circula de noite. Você pode ver, sai durante o dia, aí, ao meio-dia, na rua, aí, você não vai achar borboleta, essa traça aí voando na rua, né? Você vai achar algumas aí de jardim, mas aquela traça, né, que vem lá se hospedar lá para se alimentar de grão, né? As pragas aí de armazenagem, você não vai achar elas voando por aí durante o dia, elas vão estar escondidas, vão estar em local escuro. Então é um bichinho, é um inseto, né, que ele gosta de ambiente escuro, né, para se desenvolver, para se reproduzir, é o habitat dele, né, ele não gosta muito de luminosidade. Então juntaram aqui a ideia, né, foi muito interessante a ideia da cicloar, junto com exaustão e renovação, se colocou ainda a possibilidade de você ter dentro do silo iluminação, né? Então a primeira vantagem, pensando em conservação de grãos, é essa: você elimina o problema de traça, de borboletinha por cima da massa, né? Esse bichinho vai embora, ele não gosta de luz, você vai ter o ambiente do silo iluminado. A segunda coisa, claro, você tem um ganho operacional ali em termos de segurança, você vai ter todo o interior do silo iluminado, então isso, quando requer fazer algum tipo de trabalho, acesso dentro do silo, algum tipo de manutenção ou qualquer coisa que seja que você precisa entrar dentro do silo, né, você vai ter todo um ambiente iluminado a custo zero, né, pessoal? Não precisa instalação elétrica, não precisa luminária à prova de explosão, não precisa nada disso, tá? Então tá aqui, é um equipamento mais uma vez mecânico, tá, pessoal? Mecânico. E por isso que talvez também tem gente que fica nervoso com esse equipamento, né? Porque tudo nele é muito simples.
não precisa de sensor, não precisa de automação, não precisa de elétrica, não precisa de equipamento à prova de explosão, não precisa de nada disso. É um equipamento estático, paradinho, que fica lá em cima do silo, né? E você tem enormes ganhos e vantagens, né, colocando ele aí no silo. E além ainda, falando de exaustão, falando de iluminação natural, temos também a ideia da renovação de ar, que vem junto com a exaustão, mas tem algo muito interessante aqui na construção desse equipamento. Inclusive a gente tem também uma simulação aí no YouTube, você pode procurar, a gente fez lá junto com o pessoal da Cicloar, montaram pra gente lá essa simulação, né? Esse equipamento aqui, ele consegue cumprir com muito mais propriedade aquilo que os respiros do silo ou o lanterninho do armazém se propõe a fazer, mas que não consegue, tá? O que seria isso? Permitir a exaustão, a saída natural do ar quente de dentro do interior do silo, do armazém. Por que isso? Simplesmente porque, mais uma vez, são as leis da física, né? O ar quente, ele não desce, ele só sobe. Aí toda a construção de respiro, o que você vai ter? Você vai ter uma parte fechada aqui, onde o ar vai subir, e ele vai ter que, de repente, fazer uma curva aqui para sair para fora do silo. Só que ele não faz essa curva, ele não torna a descer, ele chega e se acumula no ponto mais alto e fica ali, ele não faz a volta, ele não desce. Ele vai sair quando? Quando tiver a aeração forçada. Aí sim ele vai acabar tendo que sair. Mas, naturalmente, enquanto não tiver movimentação de ar de forma artificial, forçada pela aeração convencional lá com o ventilador, esse ar quente não sai. E é por isso que se forma, né, o famoso bolsão de calor que a gente tem lá em cima do silo, né? O ar quente ele não sai pelo respiro. E aqui outra coisa, né, interessante pela forma como ele é construído, tá? Que mesmo que não tenha vento, tá? Mesmo que não tenha brisa, zero, tá? Ainda assim o ar quente consegue sair por esse equipamento. Por quê? Porque ele não encontra resistência, tá? Deixa eu só desmontar ele aqui de novo, para a gente mostrar isso de novo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Quando eu estou com esse equipamento montado aqui, ó, consegue perceber que eu tenho as aletas praticamente na mesma altura aqui, tá? Então o que acontece? O ar que, mesmo sem brisa nenhuma, ele vem de dentro do silo, ele consegue sair pelas aletas aqui e seguir seu curso para cima, sem nenhum impedimento. O ar que está embaixo do silo, ele não precisa fazer nenhuma curva aqui para sair e continuar o seu curso para cima. Então aqui basicamente o que o ar vai fazer é o seguinte, olha, ele vai dentro do cicloar ali, vai fazer uma voltinha, só vai continuar subindo naturalmente e abandonar o silo. Então mesmo que você não tenha vento, que não tenha brisa nenhuma, o cicloar continua sendo funcional, o ar quente, o ar aquecido que está aqui embaixo, ele continua saindo naturalmente. A brisa, o vento, acelera o processo e torna ele, obviamente, muito mais eficiente, né? A renovação de ar se torna muito mais rápida. Mas mesmo em caso de brisa, de vento zero, de ar parado, ele consegue promover essa saída do ar quente. Simplesmente porque não há nenhum ponto onde o ar precisa fazer uma curva e descer para abandonar o equipamento. Então aqui tem mais uma vantagem muito interessante desse equipamento, né? E o fato de ele ser construído dessa forma aqui, com as aletas aqui, esse aqui de forma invertida, impede com que você tenha entrada de água, né, também para dentro do silo. Então é um equipamento de uma simplicidade, mas de uma engenhosidade fantástica isso aqui, tá? É sensacional o que esse equipamento consegue fazer, o que ele consegue promover para a qualidade do grão armazenado, para a qualidade da armazenagem, o que ele consegue promover em termos de resfriamento natural da massa. Ele consegue ajudar o sistema de aeração, simplesmente. Você tem ganhos de resfriamento com esse produto, tá? Então as vantagens, os ganhos que você tem com esse equipamento aqui são enormes, tá? É um equipamento simples, é uma mecânica simples, física pura aplicada aqui, acontecendo de forma natural, tá? Então é um equipamento fantástico, tá? Então a gente hoje está gravando esse vídeo aqui para falar dele, né? A gente não tinha conversado sobre isso aqui ainda no YouTube, a gente tem conteúdos lá no Excelência, né?
mas aqui para o YouTube a gente não tinha colocado nada ainda, então eu senti que estava devendo isso aqui também, né? Até a gente tem uma amizade grande aí com os nossos amigos da Cicloar, né? E eu estou hoje produzindo esse material aqui falando aquilo que eu explico, que eu falo no dia a dia, como eu entendo, de forma simples, sem techniquez, sem muita engenharia, sem muito termo complexo e complicado, que ninguém entende nada. Estou falando aqui em português curto e grosso, simples, né, para todo mundo entender aqui como é esse equipamento. É um equipamento fantástico, né? E como eu falei lá no comecinho, né, são poucas marcas no mercado que conseguiram a façanha que a Cicloar conseguiu. Hoje, quando se fala em exaustão, quando se fala em renovação, quando se fala em iluminação natural, obviamente, ou naturalmente, você já está quase como às vezes da física, né, falando em Cicloar, né? Então, tem surgido alguns Ctrl+C, Ctrl+V aí no mercado, tem surgido aí, né? Mas a engenharia, a criação, né, disso aqui, né, o equipamento aqui Cicloar, tá, pessoal? É um equipamento fantástico, tá? Como eu falei lá no começo, né, a gente brinca às vezes, né? Eu já fui por aí, já fui comprar uma Gillette da Bic aí, mas não era a mesma coisa, tá, pessoal? Então, Cicloar é Cicloar, tá? Então, é um equipamento fantástico, né? Quem tem na unidade armazenadora aí sabe, já pode comprovar, pode ver isso na prática, né? O resultado é outro, a armazenagem é outra, os resultados que você vai ter na qualidade do grão é outro com certeza. Então, esse aí é um vídeo pra gente aqui, nosso pessoal aí que nos acompanha no YouTube. Muito obrigado por sua presença e paciência e até o próximo. É isso aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.